Sebastian sempre dizia que o século XXI era ótimo para quase tudo, menos para amar. Pai solteiro, dono de um humor ácido com olheiras permanentes desde que o pequeno Lucas nasceu, ele tinha uma rotina cronometrada. Acordar, café derramado, levar o filho à pré-escola e torcer para não esquecer nada importante. Mas naquele dia, algo fugiu do script. Enquanto apertava o passo pelo corredor da escola, ouviu uma risada que parecia tocar direto no estômago, daquele jeito incômodo e bom ao mesmo tempo. Ele não sabia ainda, mas aquele som pertencia ao caos mais encantador da vida dele. A Aurora estava ajoelhada tentando convencer a filha, Nina, de que sim, meias combinando eram importantes para a vida adulta. Com seus cabelos presos num coque desajeitado e um vestido que claramente fora escolhido em menos de 10 segundos, ela parecia uma heroína cansada, mas brilhante. Quando levantou, segurando a mão da filha, deu de cara com Sebastian. Literalmente. Os dois trombaram, derrubando lancheira, garrafa d'água e um pacote de biscoitos em forma de estrela que explodiu no chão. A manhã virou um pequeno desastre colorido. Desculpa. Meu Deus, você tá bem? A Aurora perguntou, rindo enquanto tentava catar biscoitos. Sebastian também riu, pela primeira vez em semanas, e se abaixou para ajudar. Lucas observava tudo com a expressão de quem já sabia onde aquilo ia dar, enquanto Nina saltitava no meio da bagunça, felicíssima por ter ganhado um café da manhã no piso. Foi nesse instante, entre farelos e confusão, que os olhos dos adultos se encontraram. E aquele encontro simples teve gosto de início, mesmo que nenhum dos dois admitisse. Durante o restante da manhã, Sebastian tentou se convencer de que não tinha sentido nada especial. É só cansaço acumulado, repetia para si mesmo enquanto dirigia para o trabalho. Mas a verdade é que lembrava do sorriso dela como quem lembra de um perfume. Algo que não deveria importar, mas importava. Ele suspirou, ajeitando o espelho retrovisor para checar o cabelo. Ridículo, murmurou, percebendo o próprio esforço. Mas o fato é que já fazia tempo que ninguém bagunçava a rotina dele daquele jeito. A Aurora, para sua vez, passou o resto da manhã tentando ignorar a sensação de que havia trombado em alguém importante. Não era só o físico, era como se uma parte dela tivesse reagido antes do cérebro. No trabalho, entre uma pilha de relatórios e um café frio, ela se pegou pensando nos olhos dele, calmos, porém cheios de algo não resolvido. Problema, ela concluiu. Ele tem cara de homem que dá problema. E mesmo assim sorriu, como quem gosta de viver perigosamente. Na hora da saída da escola, o destino resolveu fazer o que o destino faz de melhor, interferir. Sebastian chegou atrasado, novamente, correndo. A Aurora também chegou atrasada, novamente, sem ar. As crianças, sentadas no banco da entrada, pareciam duas miniaturas indignadas. Vocês precisam de alarmes melhores, Nina decretou, cruzando os braços. Lucas concordou, balançando a cabeça com seriedade exagerada. Os adultos se olharam com uma mistura de culpa e diversão, o tipo de conexão silenciosa que só quem vive no carro parental entende. Foi então que a Aurora soltou. Olha, já que estamos nessa estatística de atrasos sincronizados, quer dividir a culpa comigo no café da esquina. Sebastian piscou, surpreso, como se não tivesse certeza se aquilo era uma cantada, educação ou desespero parental. Café eu aceito. Culpa, talvez mais tarde, respondeu. As crianças comemoraram como se tivessem orquestrado tudo, o que, secretamente, não era tão distante da verdade. O café era pequeno, acolhedor e sempre cheirava a bolo de laranja recém-saído do forno. Eles se sentaram numa mesa redonda, onde as cadeiras rangiam e a conversa escorria fácil. Sebastian contou sobre o trabalho, suas tentativas de cozinhar e seu talento involuntário de queimar torradas. A Aurora falou sobre a vida corrida, os sonhos adiados e a mania de rir quando está nervosa. As crianças alternavam entre colorir e interromper com observações filosóficas sobre dinossauros. E certo momento, aconteceu aquele silêncio estranho, não desconfortável, mas cheio de possibilidades. A Aurora mexia na xícara, Sebastian a observava com atenção demais. Era ridículo. Eles tinham se conhecido fazia poucas horas. Ainda assim, havia ali uma intimidade leve, como se fizessem parte da mesma história sem perceber. A Aurora respirou fundo, como quem tenta se proteger. Sebastian tentou desviar o olhar, como quem já sabe que está caindo.
Quando o café terminou e a tarde começou a esfriar, Aurora colocou a mão no bolso e percebeu que não tinha levado carteira. Eu esqueci. Sério, isso não é golpe, juro. Sebastian riu tão alto que o garçom olhou. Relaxa, hoje eu pago. Na próxima, você me salva. Aurora ergueu uma sobrancelha. Então vai ter próxima. Sebastian hesitou, só por um segundo, antes de sorrir. Se depender de mim, vai. Sebastian passou a noite inteira tentando não sorrir sozinho como um adolescente. Ele colocava o filho para dormir, lavava a louça, respondia e-mails atrasados, mas a lembrança de Aurora surgia como uma notificação insistente no cérebro. Ridículo, repetia para si mesmo. Ainda assim, antes de dormir, checou o celular achando que talvez, por algum milagre, ela tivesse mandado uma mensagem. Nada. Só o silêncio confortável que deixava espaço para possibilidades. Aurora, do outro lado da cidade, vivia o mesmo dilema. Deitada na cama, encarava o teto como quem tenta decifrar o próprio coração. Você se empolga rápido demais, disse a si mesma, rindo. Mas era inútil negar. Havia algo ali. O jeito como ele falava, a calma que transmitia mesmo estando claramente bagunçado por dentro. Ela fechou os olhos, antes de adormecer, imaginou como seria a próxima conversa. E isso a fez sorrir de um jeito que não sorria há muito tempo. No dia seguinte, o reencontro aconteceu antes mesmo da entrada das crianças. Sebastian chegou um pouco mais cedo, tentando parecer casual, e encontrou Aurora sentada no banco de madeira, penteando o cabelo da filha. Bom dia, ele disse, tentando controlar a voz. Aurora levantou os olhos e sorriu, daquele jeito que parecia iluminar um pouco mais o corredor. Bom dia. Hoje ninguém atrasou. Milagre coletivo. As crianças, claro, comemoraram como se tivesse vencido um campeonato mundial. Eles conversaram sobre trivialidades, clima, tarefas, lancheiras misteriosamente vazias. Mas havia algo diferente. Um cuidado no olhar, uma pausa mais longa entre uma frase e outra. Era como se a vida estivesse lentamente empurrando os dois para o mesmo caminho. Sebastian, observando a Aurora de soslaio, pensou em como ela parecia viver um pouco acima do caos, como se dançasse no meio dele. Aurora, por sua vez, percebeu que Sebastian falava devagar, como quem escolhe as palavras com intenção. Quando as crianças finalmente entraram na sala, os dois ficaram ali, meio sem saber se deveriam ir embora ou continuar conversando. Quer andar até a esquina, Aurora sugeriu, quase tímida. Sebastian aceitou com rapidez demais. Enquanto caminhavam, o vento frio da manhã trazia aquela sensação boa de novidade. Cada passo parecia sincronizado, como se já soubessem caminhar juntos. E isso assustava, mas assustava daquele jeito bom, que faz o peito vibrar. No meio da caminhada, Aurora confessou. Sabe aquele café de ontem? Eu juro que não foi golpe. Minha carteira estava no sofá, jogada atrás de uma almofada. Sebastian riu. Eu imaginei. Você não tem cara de golpista. Tem cara de, sei lá, desastre encantador. Aurora bufou, fingindo indignação. Encantadora é sua cara de sono permanente. Eles riram juntos, sentindo aquela leveza rara, o tipo de leveza que só aparece quando o coração começa a ficar perigoso. Chegaram ao parque da esquina, onde crianças corriam antes da aula de música e idosos faziam alongamento coletivo. Eles se sentaram num banco, lado a lado, sem encostar, mas perto bastante para sentir o calor da presença do outro. Faz quanto tempo que você não tem um momento só seu? Aurora perguntou. Sebastian pensou, coçando a barba. 4 anos e 3 meses. Ela sorriu. Lucas tem essa idade. Ele confirmou. E naquele instante, Aurora entendeu um pouco mais daquele homem. E você? Sebastian perguntou de volta. Aurora respirou fundo. Honestamente, acho que desde que a Nina nasceu. E antes disso, também não sobrava muito. Ela riu da própria confissão, balançando os pés no ar. A vida adulta é uma charada mal escrita. Sebastian concordou. Fala isso de novo que eu tatuo. Eles ficaram ali, dividindo verdades pequenas, como se estivessem trocando chaves para portas que ainda não sabiam se queriam abrir. O tempo passou rápido demais.
Quando deram por si, o relógio marcava quase o horário de entrar no trabalho. Acho que precisamos voltar, Aurora disse, levantando devagar, como quem não queria encerrar aquele momento. Sebastian também levantou. Mas antes se pudesse falar qualquer coisa, as crianças correram pelo parque, chamando pelos dois. Lucas e Nina pareciam uma dupla de cupidos em miniatura, empolgados com a própria invenção de juntar adultos. Antes de se despedirem, houve um segundo de hesitação, daqueles que decidem destinos inteiros. A Aurora ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Sebastian passou a mão pelo bolso, sem motivo. Até amanhã, ele perguntou, tentando soar casual. Até amanhã, ela respondeu, com um sorriso que dizia muito mais que essas duas palavras. E quando se afastaram, cada um seguindo seu caminho, sentiram a mesma coisa. Aquilo estava só começando. Nos dias que se seguiram, o simples ato de levar as crianças à escola se tornou a melhor parte das manhãs para ambos. Sebastian chegava alguns minutos antes, a Aurora também. Embora nenhum dos dois admitisse, era claramente combinado pelo universo. As conversas fluíam com tanta naturalidade que, às vezes, esqueciam até do relógio. Lucas e Nina apenas observavam com a paciência típica de quem sabe que os adultos são lentos para perceber o óbvio. E aquilo já não era só rotina. Era um ritual. Foi numa quarta-feira nublada que o caos resolveu testar o quase casal. Lucas caiu enquanto corria atrás de uma borboleta e o choro ecoou pelo pátio. Sebastian correu, aflito, mas Aurora chegou junto, com uma calma surpreendente. Ela limpou o joelho do menino, fez uma piada sobre heróis que também tropeçam. Em segundos, Lucas já sorria. Sebastian a observou com uma ternura que o assustou. Não era só atração. Era admiração, profunda e inesperada. No fim daquela manhã, quando as crianças já estavam seguras na sala, Sebastian puxou a Aurora de lado. Obrigado por hoje. Você foi incrível. Ela deu de ombros, mas suas bochechas coraram. Ah, eu só. Sei lidar com dramas infantis. São mais fáceis que os adultos. Eles riram juntos, mas o olhar dele ficou preso no dela por um segundo longo demais. A Aurora desviou, respirando fundo, como quem tenta não se perder. Mas era tarde, já estava perdida. Na sexta-feira, o destino resolveu estreitar ainda mais o laço. Uma reunião de última hora de Aurora ameaçava deixá-la presa no trabalho, e ela ligou para a escola pedindo para segurar a filha por mais alguns minutos. Quando chegou, atropelando a própria pressa, encontrou Nina brincando com Lucas e Sebastian, sentado ao lado, lendo histórias para os dois. A cena bateu nela como um soco suave no peito. Era bonito demais, natural demais, perigoso demais. Você me salvou, Aurora disse, aproximando-se. Sebastian fechou o livro e sorriu. É o acordo, lembra? Você me salva da próxima. Eles caminharam juntos até o estacionamento, as crianças pulando à frente como duas versões pequenas da esperança. Era a primeira vez que a Aurora o via fora do ambiente apressado da escola e reparou em como ele parecia mais leve, mais aberto. Sebastian, por sua vez, notou como o vento levantava algumas mechas de cabelo dela e achou aquilo estranhamente perfeito. Enquanto se despediam, Nina pediu, Mamãe, podemos jantar juntos um dia? Assim, todo mundo. A Aurora ficou sem reação, mas Lucas completou. O papai cozinha almôndegas tortas. Sebastian riu, mas sentiu o coração acelerar. A Aurora olhou para ele, procurando uma resposta que não entregasse demais. Talvez, por que não? Ela mesma se surpreendeu com a espontaneidade. Sebastian assentiu, tentando parecer tranquilo. Mas por dentro, parecia um adolescente sendo convidado para o primeiro encontro da vida. O jantar aconteceu no sábado seguinte, simples e desajeitado, como tudo que valia a pena na vida deles. A mesa pequena, os brinquedos espalhados, o cheiro de molho escapando da panela, tudo criava uma atmosfera estranhamente acolhedora. As crianças riam alto, testando as almôndegas tortas, enquanto os adultos trocavam olhares que diziam mais do que qualquer conversa. E a cada minuto que passava, Sebastian percebia. Aquilo parecia lar, mesmo não sendo. Depois que as crianças dormiram no sofá, exaustas de tanto brincar, Aurora ajudou Sebastian a guardar a cozinha. Eles trabalhavam em silêncio, mas um silêncio que abraçava.
Quando terminaram, ficaram de frente um para o outro, próximos o bastante para que qualquer movimento a mais mudasse tudo. Aurora hesitou, segurando a beira da camiseta. Sebastian, eu não sei no que isso vai dar. Ele respondeu baixinho. Nem eu, mas quero descobrir. Foi então que aconteceu, devagar, sem pressa, como se o tempo tivesse estendido as mãos para segurá-los. Eles se aproximaram até que os narizes quase se tocassem. Aurora sorriu, insegura. Sebastian passou o polegar pela bochecha dela, num gesto tão simples que virou infinito. E o beijo veio, suave, quente, cheio de promessa. Não o tipo de beijo que resolve uma história, mas o tipo que começa outra. Uma história que eles nem sabiam que desejavam, mas já pertenciam. Quando Aurora se afastou, encostou a testa na dele e riu baixinho. Manual imperfeito para amar no século XXI. Estamos escrevendo errado. Sebastian sorriu, segurando a mão dela. Talvez não exista jeito certo. Só existe a gente. Lá no sofá, as crianças dormiam juntas, como se tivessem planejado tudo desde o início. E ali, naquele apartamento pequeno, duas vidas cansadas encontraram algo raro. Um começo, torto, bonito e real.